Semana muito importante para o nosso Furacão, né? Já que a gente pega talvez dois dos principais rivais que a gente vai ter ao longo do Campeonato Paranaense, um time de Série B como o Operário, e aí, obviamente, o nosso rival que se encontra na Série A nesse momento. Então, vai ser uma semana muito importante para o Atlético, dar recados ao seu torcedor, né? Vai ser uma semana muito importante para o Atlético também dar alguns indícios de qual vai ser o nível competitivo que o time vai ter ali na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, dia 28, dia 29, contra o Internacional no Beira-Rio. Alguns desses jogadores que vão estar atuando tanto contra o Operário, principalmente contra o Curitiba, vão formar a base do time principal do Atlético para ir começar uma jornada de 38 rodadas e nessa jornada a gente conseguir alcançar o nível alto, assim, pelo menos que não faça a gente sofrer nenhum risco de rebaixamento e uma temporada de retorno pro Atlético é aquilo, né? Não sendo rebaixado naturalmente, tá na próxima Copa Sul-Americana, então a gente vai precisar contar com todo mundo do elenco, desde os mais jovens até os mais experientes. E o Campeonato Paranaense ele já vem sendo muito importante nesse sentido pra gente ter ali de alguma forma uma noção maior de quem vive o melhor momento, quem pode ser importante. Por exemplo, para o jogo contra o Internacional, para mim, depois desses dois jogos, o Bruninho, para mim, já tem que estar ali pelo menos no banco. O João Cruz é um jogador que eu acho que, pelo começo muito positivo de temporada, deveria brigar por titularidade. Mas você tem um jogador que eu estou muito ansioso, pelo menos para esse confronto contra o Operário, para a gente ver como uma peça atuante, que eu acho que é um dos maiores talentos do elenco do Atlético. Esse alguém acaba sendo o Leozinho, né? O Leozinho que termina a temporada em alta depois de, em algum momento ali, quase se tornar carta fora do baralho dentro do elenco do Atlético. Ele consegue dar uma resposta, cresce junto com o time naquele segundo turno de Série B e vira uma peça muito, muito, muito importante. Eu acho que na reta final ali, se teve um gol relevante, partiu do Leozinho, aquele cruzamento pro Renan Peixoto em Araraquara, que basicamente botou o Atlético na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas confesso pra vocês, assim, você tem muita gente duvidando do potencial do Leozinho e que o que realmente o Leozinho pode entregar na temporada, eu tenho uma perspectiva um pouco mais otimista. Primeiro de tudo, porque eu acho que o Leozinho ele conseguiu mostrar que ele pode crescer. Quando você tem um jogador saindo do futsal, indo pro futebol de campo, eu acho que você tem uma dúvida muito grande em relação a como vai ser o processo de desenvolvimento desse atleta. E o processo de desenvolvimento do Leozinho na última temporada, eu considero pelo menos como um processo muito positivo, onde a gente viu o Leozinho saindo de um jogador quase, volto a dizer, carta fora do baralho, para um jogador importante. Então, da mesma maneira que ele cresceu em 2025, eu acredito que a gente pode falar de um Leozinho que também tem toda a condição de crescer em 2026. Ah, Thiago, mas a Série A é de muito mais exigência que a Série B. Série A é de muito mais exigência que na Série B, mas eu acho que tem um detalhe muito importante. Um pouco os jogadores de Série A oferecem as características que o Leozinho ele acaba oferecendo para o jogo. E quando eu trago isso para debate, eu falo principalmente das possibilidades que o Leozinho oferece para o time do Atlético, da herança que ele traz no futsal. Nesse sentido, para mim, o Leozinho é um jogador muito diferente de tudo que a gente tem na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um jogador que, primeiro de tudo, se sente muito confortável jogando em espaço curto. Eu acho que isso te abre muitas possibilidades, né? Porque na Série A é natural que você tenha menos espaço para jogar na Série B, mas se você tem um jogador que se sente confortável, mesmo pressionado, mesmo encurralado ali e consegue gerar situações, mesmo no cenário que seria de desconforto para a grande maioria dos jogadores do seu elenco e dos outros elencos também, eu acho que você já sai na frente. E o Leozinho, para mim, é exatamente isso. Um dos jogadores com mais capacidade de entrelinha no futebol brasileiro, exatamente por essa herança que ele traz do futsal com capacidade de jogar em espaço curto. E algo que a gente falou durante a temporada passada inteira do Leozinho é como o Leozinho ele é um jogador versátil, né? E eu tô muito curioso para entender como no contexto de Série A o Leozinho ele vai ser utilizado. Se a gente vai ter um Leozinho sendo utilizado como um jogador de drible, de um contra um, de enfrentamento. E aí é uma versão que eu acho que pode gerar
muito perigo para os gols adversários, porque, por exemplo, a gente tem o recorte do jogo contra o São Paulo, onde o Leozinho criou um inferno na vida do Enzo Dias, então pode ser algo para a gente se basear e acreditar que realmente é a partir daí que o Leozinho ele consegue ser desequilibrante, mas eu confesso para vocês, já falei isso aqui várias vezes, uma posição que eu gostaria muito de ver o Leozinho é o Leozinho mais como um camisa 10, jogando nessa entrelinha, jogando mais perto de uma faixa central, porque primeiro, acho que tem uma alta chance de conseguir dar assistências, porque tem um poder associativo muito alto. Pra mim, o Leozinho ele tem mais qualidade de passe do que qualidade de drible. Então, numa bola que ele recebe rápido entre linhas, ele já pode botar na área para um desmarque rápido do Julimar, do Viveiros, e isso gerar uma situação de gol maneiro. E aí você tem o Leozinho também numa condição jogando ali como um camisa 10, que eu acho que ele pode a todo tempo estar conectando com esse ala pelo lado direito e gerar muitas jogadas ali, variando de corredor. Em algum momento é o Leozinho por dentro, o ala por fora. Em outro momento é o ala por fora, o ala por dentro, o Leozinho por fora, e aí você pode desfrutar ainda mais dessa versatilidade do Leozinho. E óbvio, um Leozinho que tem um talento muito acima da média, né? Uma relação com a bola muito acima da média. A gente tá falando de um jogador que vem de uma. A gente tá falando de um jogador que vem de uma projeção no futebol que, cara, acho que muito das principais credenciais do Leozinho são dos momentos de desequilíbrio que ele consegue vir a ter quando recebe a bola e tá preparado para fazer uma jogada com lapso de craque. Me vem na cabeça, por exemplo, a jogada que ele faz contra o Vila Nova, que tá tendo circulação de bola do Atlético, ele numa letra consegue botar o Benavides para cruzar e o gol sai, ou o gol de falta contra o Atlético, ou o gol de voleio anulado contra o Operário, mano, deixa de ser um golaço. Então, assim, são alguns poucos, o próprio gol contra o time da Ferroviária numa jogada individual muito bonita. Então são vários lances assim que ficam marcados de como o Leozinho, em um momento de desequilíbrio, ele desmonta a defesa adversária exatamente por esse talento acima da média que o Leozinho tem. Acho que a dúvida nunca foi sobre o talento do Leozinho, mas foi sobre o nível de competitividade, e isso o Leozinho ele vem entregando cada vez mais. Então, se é um momento que, por exemplo, a gente fala muito do Bruninho, se é um momento que a gente exalta muito tudo que o Bruninho pode oferecer para o jogo do Atlético, acho que a gente também precisa falar de um talento que não é nem tão jovem, não é uma cria do clube, mas também pode ser muito importante para o Atlético, inclusive jogando com o Bruninho. Acho que em algum momento a gente vai ter essa dupla como um credencial muito forte do time do Atlético para a sequência da temporada. Valeu, meu povo. Então é basicamente isso. Tamo junto, é nóis. Forte abraço e, ó, Leozinho, pra cima deles, caralho. Eu quero ver mais uma grande temporada de desenvolvimento que você tem com a camisa do nosso Furacão. Valeu? Forte abraço.